qual está sendo a lógica da frente ampla por Lula. É importante a gente ter clareza disso, até para a gente entender para onde estamos indo. E entender na ponta, no final, por que vai ter a reforma ministerial. O governo Lula começa a se desenhar no formato em que está hoje, depois de uma fase inicial de turbulência, uma fase inicial de indefinição, uma fase inicial em que não estava muito claro quais eram os limites do governo Lula. O dia fundamental para a definição do que é o governo Lula e do que aparentemente será o governo Lula é amanhã do dia 23 de maio deste ano. Naquela noite, 23 de maio, foi votado no primeiro turno o arcabouço fiscal na Câmara das Deputadas, deputados com uma grande vitória do governo. Qual foi a reunião que organizou esta vitória? E não apenas essa vitória. Nesta reunião decidiu-se também como é que seria a tramitação da reforma tributária depois da votação do arcabouço. Em vez de falar como foi a reunião, é importante dizer quem estava na reunião. Essa é a questão decisiva. Sim. Né? Quem estava na reunião define quem está decidindo o futuro do Brasil. Então, quem estava na reunião? Do ponto de vista político-parlamentar, exceto por Haddad, não havia ninguém do PT. Ninguém do PT. Então, tinha lá o Carlos Cajado, que foi o relator do arcabouço fiscal na Câmara, na reunião, ele que é do PP da Bahia, Carlos Cajado, deixa eu me ver aqui só para confirmar, é isso aí, ele é do PP da Bahia, ao lado dele o deputado Aguinaldo Ribeiro, ele que é do PP da Paraíba, o relator da reforma tributária, o presidente do Senado, do PSD, o presidente da Câmara, do PL, e aqui no primeiro plano, Elmar Nascimento, o segundo homem mais poderoso na Câmara, depois de Arthur Lira. Os dois têm aliança, ele do União Brasil. Então, a gente tinha União Brasil, PL, PSD nesta reunião. Então, do ponto de vista político, vejam que isso tem muito a ver com o tema da reforma ministerial agora. Tem muito a ver com o tema da reforma ministerial agora. Nenhuma liderança do PT presente. Quando a gente olha, esses é o que vieram a público, mas mais importante do que eles, para pensar esta dinâmica, até do ponto de vista do liberalismo econômico, é quem estava lá dentro da reunião e que não apareceu para a mídia. Está aqui. Esta é a turma que estava lá. Isto é quem está decidindo o futuro do país. Esta é a turma que decidiu a votação do arcabouço fiscal e decidiu como seria a tramitação da reforma tributária. Incrível. Vamos olhar? Vamos olhar. Eu separei um por um para a gente olhar. Veja aqui, não tem MST, não tem CUT, não tem sindicato. Não tem. Quem definiu o arcabouço fiscal é a reforma tributária naquela manhã de 23 de maio, na casa do presidente do Senado, foram Roberto Campos, ele mesmo. Estava lá na reunião, Roberto Campos, presidente do Banco Central. Importante a gente entender, quando o Lula faz esses ataques a Roberto Campos, é um ataque de fundo político, mas não corresponde à ação efetiva de Haddad e do seu governo. Né? O José está dizendo, o Haddad tapando o nariz foi ótimo, a foto é legal, mas o Haddad não está, o nariz do Haddad não está nem um pouco tapado, o Haddad está sentindo no seu universo, na relação com estes homens. Então, estava Roberto Campos participou da definição da votação do arcabouço fiscal e do que viria depois, que é a reforma tributária. Vocês estão vendo aqui, ó, é tudo gente de banco. Outro, André Esteves, presidente do Conselho de Administração do BTG Pactual. Mais, Isaac Sidney, presidente da FEBRABAN, a Federação dos Bancos. Rodrigo Maia não estava lá porque era ex-presidente da Câmara dos Deputados e Deputadas, não. Não é por isso que ele estava lá. Ele estava lá porque ele atualmente é presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Quer saber quem mais estava na reunião? É muito impressionante a presença dessa reunião. Só tinha homem branco, a Rosimar dizendo, homem branco ricos, homens brancos bilionários na sua imensa maioria. Quem estava lá? É chocante, mas o Fábio Faria, ele hoje está no BTG,
ele é o responsável pela área de relações institucionais do BTG, foi ministro das comunicações do Bolsonaro, um dos principais articuladores da submissão ou da entrega do governo ao Centrão. Quer saber mais? Fábio Faria foi um dos organizadores da reunião. Governo Lula, gente. Governo Lula. Então, vamos embora. Outro que foi organizador da reunião, João Camargo. Ele é o presidente da CNN atualmente, que é a rede mais à direita, ao lado da Jovem Pan do Brasil. Bolsonarista, né? Apoiou o Bolsonaro, até recentemente está ali iniciando uma transição, mas é bolsonarista. Ele é dono do Esfera. O que é o Esfera? A Esfera é a agência de lobby empresarial mais importante, é o grupo de lobby empresarial mais importante do país. Atualmente, ele superou o João Dória com a sua agência, o seu lead. Então, a Esfera hoje é quem manda no networking, como o pessoal diz, e no lobby empresarial no Brasil. Ele é outro organizador da reunião. Foram os dois que organizaram a reunião. Estava mais. O patrão do João Camargo, Rubens Menin, dono da CNN, do Banco Inter e da construtora MRV, bolsonarista de 4 costados. Se a gente está falando de bolsonarista de 4 costados, não podemos deixar de falar do Flávio Rocha, que estava lá também, dono da Riachuelo, ele que foi cogitado como candidato a vice de Bolsonaro em 2018. Então, vocês veem que no coração da reunião, dos 13, praticamente 1/3 bolsonaristas ou gente que tem um pé firme no bolsonarismo. Mas, Benjamin Steinbrück, do Grupo Vicunha, ele é o presidente da CSN e controlador do Banco Fibra, afiliado ao PP, esse mesmo, ao Progressistas, de Arthur Maia. O Josué Gomes da Silva, presidente da Fiesp, dono da Coteminas, filho do José de Alencar, saudoso José de Alencar, que foi vice-presidente de Lula. Tem mais, Lucas Calas, dono da Cedro Participações, uma grande mineradora, mineração é a sua principal atividade, mas ele tem uma série de outras atividades. Ele ficou recentemente conhecido pelo escândalo de transportar no seu jatinho da Flórida para o Brasil ninguém menos que o chefe do Ministério Público de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior. Já chegou a ser preso esse Lucas Calas, é envolvido em vários processos. Estava lá também o Ricardo Faria, dono da Granja Faria e da Insolo. Essa Granja Faria é a maior granja do Brasil. E a Insolo, ele fez dele a compra da Insolo. Ele é o 5º maior produtor de grãos do Brasil. É nada menos que o maior proprietário de terras do país. Então, gente, esta é a definição do governo Lula. A definição do governo Lula é a aliança dos 12, 6 são do capital financeiro. 6 são donos ou dirigentes de instituições do capital financeiro. Este é um cenário, esta é a opção que o governo Lula fez para o combate ao fascismo. É a aliança com o liberalismo. Então, a terceira via não ganhou eleição. Sim. A terceira via ganhou eleição para o legislativo. E agora tem um peso cada vez maior no governo. Tanto que o que a gente assiste é que se esta reunião do dia 23 de maio foi decisiva para definir a relação do governo Lula com o poder econômico do Brasil, no dia 1 de junho, lembram-se aquela votação terrível, né, que o governo acabou vencendo, mas foi dificílima a votação da MP dos ministérios, com quem foi a principal reunião do dia do presidente Lula? Ele, que estava na outra também, Elmar Nascimento, um dos principais líderes do Centrão no Congresso Nacional. Então, Elmar Nascimento e Arthur Lira são 2 dos principais interlocutores do presidente Lula atualmente. E aí, muito interessante, não tenhamos ilusões, não é? Hoje, uma das principais mídias pró-governo Lula, uma das principais mídias do governo Lula, com quem o governo Lula tem relação preferencial, é a Rede Globo. Vocês estão vendo aí a matéria do Jornal Nacional em relação ao caso aí da agressão a Alexandre de Moraes. A Rede Globo operou uma transição muito interessante. Então, nesse movimento de aproximação do governo Lula com os grandes empresários, grandes grupos econômicos de capital financeiro, a Rede Globo lulou. A Rede Globo é hoje a principal emissora lulista e, para surpresa de alguns,
Está aí a Veja também aderindo ao governo Lula. Esta é a capa da Veja deste fim de semana. O pacto ganha Haddad e Lira. O editorial da Veja é verdadeiramente impressionante. Para quem conhece a Veja, é realmente chocante o editorial. É um editorial de saudação ao governo Lula. Embora a quantidade de notícias ruins supere as boas, é igualmente crucial, diz o editorial, ressaltar os avanços que ocorrem no país. Elogios e salvas de palmas, vale reafirmar, fazem parte também desta fiscalização. Quando um plano real é lançado ou acontece o aprimoramento das regras trabalhistas, das regras previdenciárias, ou é aprovada a autonomia do Banco Central, é preciso que eles sejam reconhecidos e saudados. E eles vão dizer, a reforma tributária é um desses temas. Então, a Veja coloca a reforma tributária no mesmo pé do plano real, do fim da deforma trabalhista, da liquidação dos direitos trabalhistas, da liquidação dos direitos previdenciários e da autonomia do Banco Central. E aí faz o elogio desta aproximação entre o governo Lula e o Centrão. É importante dizer sobre o tema do liberalismo. A equipe econômica de Haddad, cada dia mais, vai convergindo, então, para uma visão liberal da gestão da economia. Na sexta-feira passada, um dos principais nomes da equipe do Haddad, o Rogério Seron, secretário do Tesouro, aquilo que ele já vinha falando em entrevistas foi formalizado agora num documento do Tesouro, que é colocar saúde e educação dentro do novo teto fiscal, dentro do arcabouço fiscal, né? Apesar da decisão do Senado de tirá-los do arcabouço, eles vão tentar, no segundo turno da Câmara, resolver esta questão, né? E aí, uma interessante observação, esse fim de semana, é que o aperto fiscal prometido por Lula pode ser ainda maior que o aperto fiscal de Temer. Enquanto no governo Temer você teve uma queda da despesa pública em proporção ao PIB de 19,9% para 19,5%, a meta do Haddad, a meta da equipe econômica, é reduzir a despesa primária para 17,7% do PIB. Isso quer dizer o seguinte, é uma lógica fundamental do liberalismo, reduzir os gastos públicos, redução dos gastos públicos. E aí, interessante, né, essa relação do ponto de vista da conduta econômica entre governo Temer e governo Lula. Temer e Lula, o golpe, sempre se deram muito bem. A relação entre os dois, inclusive, não, nos bastidores, não é uma relação de inimizade ou inimigos. E é importante registrar também quem foi o ministro da Fazenda de Temer, Henrique Meirelles, que tinha sido o presidente do Banco Central de Lula, presidente, quem é o ministro da Fazenda de Lula, Fernando Haddad. Estão aí os três durante a campanha eleitoral. Então, o cenário é um cenário em que mesmo a questão da autonomia do Banco Central e da taxa de juros é importante mediar essa questão. Enquanto Lula critica acidamente tanto o Campos Neto quanto a taxa de juros, a sua equipe econômica, né, vocês estão vendo aí Simone Tebet e Haddad numa reunião do Conselho Monetário Nacional com o Campos Neto, os três compõem o Conselho Monetário Nacional, tem uma postura de conciliação. Fernando Haddad defendeu na campanha de 2018, quando era candidato a presidente, a autonomia do Banco Central. Importante registrar isso. A Simone Tebet, na quinta-feira passada, defendeu uma redução, praticamente defendeu a política do Banco Central, defendeu uma redução de, 0,25 é pouco, tem que reduzir 0,5% a taxa de juros, a Selic, agora na reunião do Banco Central em agosto. Então, seria uma redução de 13,75 para 13,25, o que é praticamente irrisório, não fará nem cócegas da atividade econômica do Brasil. Seria razoável pensar numa redução da taxa de 13,75 para 10, para 9, para 8. A inflação brasileira não é maior do que 5%, é um absurdo essa taxa. Uma redução de 0,5 percentual é a reafirmação da política de Campos Neto. Então, esta não é uma questão de achar que é bom ou ruim, não
estou discutindo isso. Eu quero dizer o seguinte, esta é a opção que o governo Lula fez por considerar que a grande ameaça ao Brasil é a ameaça do fascismo. Para contrapor-se ao fascismo, o governo Lula considera que o presidente Lula e seu governo consideram que é necessária uma aliança com a grande burguesia brasileira e com o Centrão. É disso que se trata.